Olá, vamos conhecer as principais inovações do Adiante Framework 8. As melhorias globais, em primeiro lugar, temos aí compatibilidade plena com o PHP 8.4, que foi lançado aí praticamente muito próximo, né, da versão nova do framework, né, na mesma época. Então estamos atualizados aí com a versão mais recente do PHP no momento da gravação desse vídeo e do lançamento dessa versão do framework, né? Temos um template totalmente novo, né, que eu vou mostrar depois para você e vou falar mais sobre ele também. 11 atualizações de bibliotecas, entre bibliotecas de front-end e back-end, 5 componentes novos de interface, 9 melhorias na camada de banco, 15 bug fixes. Temos bastante coisa para mostrar nessa versão nova. E talvez a principal delas é um template totalmente novo, feito em Bootstrap 5, uma implementação feita pela Adiante, ou seja, um template desenvolvido por nós. É um template puro em cima da Bootstrap, um template com pouca camada de CSS, né? Porque nós queríamos que fosse um template clean, limpo, enxuto, né? Puro, fácil de customizar. Então é um template de fácil customização de cores, de modo de cores, né, de dark mode. Temos nele também uma nova barra de atalhos, nova barra de ferramentas, um novo módulo de comunicação, onde nós temos ali as ferramentas de notificação, mensagem, gestão de documentos. Temos aí novos programas para agendamentos de jobs. Temos um reCAPTCHA muito fácil de configurar nesse template novo e também um controle para evitar sessões concorrentes de usuário, o que faz bastante sentido em aplicações SaaS. Temos aí então atualizações de biblioteca de front-end, né? Bootstrap 5, jQuery 371, Photo Awesome 6, Tip.js, Full Calendar, SweetAlert 2 padrão, e o editor de HTML SummerNote também atualizado aí para ficar funcionar de maneira harmoniosa dentro do template novo. Temos também atualizações de bibliotecas de back-end, né, geração de código de barras, PDF, QR Codes e a biblioteca do Two-Factor Authentication. Temos novos componentes de tela que eu vou mostrar depois, multicombo, DB multicombo, barcode display, QR Code display e o modal form. Temos melhorias nas models, né? Uma delas é a verificação de dependências, né? Que nós podemos fazer na hora de excluir um registro, verificar se existem outros registros dependentes deles, né? O método checkDependencies faz essa verificação para que você não precise usar a verificação de chave estrangeira do banco, né? Claro que ela é importante, mas aqui vai gerar uma mensagem mais bonita para o usuário, mais fácil de entender antes de depender do mecanismo de chave estrangeira do banco. Temos também aí o Prepare Statements automático para variáveis inline, ou seja, variáveis que estão embutidas dentro de uma instrução maior, que até então, anteriormente, compunham uma string só, difícil de saber quais são as partes. Agora nós temos uma notação, que é o dois pontos, e entre dois pontos e entre colchetes, que nós estamos dizendo para o framework tratar aquilo ali como uma variável independente que precisa ser protegida em caso de injeção de SQL. Isso pode ser usado, por exemplo, dentro de uma função do banco de dados, onde a gente vai fazer, por exemplo, um update. Outro caso disso é quando nós vamos fazer dentro de uma subconsulta, né? Injetar uma variável que vem da interface do usuário. Então ali nós estamos indicando, né, para o framework que essa substring, né, que está inline ali dentro de uma string maior, ela deve ser tratada com proteção de prepared statement, né? Uma inovação do framework. Nós temos agora também suporte a joins entre models, né? Então nós podemos fazer joins entre diferentes models e em cima desses joins usar as operações normais do framework, como por exemplo group by, count by, carregar registros, excluir registros, enfim, as operações de banco normal. Temos agora suporte a prefilters, tá? O prefilter, ele é uma definição de filtro que você pode colocar na model, que toda e qualquer operação que você realizar em cima daquela model, por exemplo, carregar registros, excluir registros, sempre vai conter aquele filtro. É um filtro fixo, né, que sempre vai estar presente. Por exemplo, eu quero filtrar a empresa igual a empresa X, que está armazenada numa variável de seção. Isso é muito útil, principalmente em sistemas SaaS, para que você não precise programar em cada tela esses filtros, né, para evitar que o usuário de um tenant ou de uma empresa, né, acabe vendo ou excluindo registros de outra empresa. Como isso está na camada mais de baixo, isso acrescenta muito mais segurança na implementação de aplicações SaaS. Temos também suporte a Attribute Readers e Writers, né? Que são os escritores e leitores de atributos. Sempre que você definir um atributo em uma model, né? Por exemplo, o atributo documento aqui,
você vai também poder definir uma função de escrita, né, e uma função de leitura, sendo que você está interferindo no comportamento daquele atributo na hora dele ser gravado e na hora de ser lido do banco de dados. Um caso de uso dessa funcionalidade é quando você quer criptografar um dado na hora de gravar no banco de dados. Então você usa uma função de criptografia na gravação e uma de descriptografia na leitura. Assim você garante que com poucas linhas de código, toda operação que gravar aquele atributo no banco de dados vai gravar de forma criptografada e quando ele for lido, vai descriptografar automaticamente, sem que você precise fazer programações em vários pontos do sistema para aquilo. Esse é apenas um caso de uso, existem com certeza muitos outros. Nós também temos agora chaves de acesso aos endpoints REST por classe, né? Ou seja, no lugar de você ter uma chave REST Key global, você pode ter uma chave REST Key para cada endpoint ou para cada classe de serviço que você vai expor como uma API REST, né? Então isso aí facilita a segmentação, né, dos acessos, segmentação da segurança, né? Em vez de ter uma chave para acessar todos os serviços, cada endpoint pode ter a sua própria chave. Algumas estatísticas da versão 8, temos mais de 100 pontos de melhorias documentados no changelog e principalmente no nosso material de ensino, né? Vamos à prática em seguida, mas nunca é demais para falar. Quem quer aprender de fato, né, o framework, na sua profundidade e extensão, temos o curso, né, a capacitação Dominando o Adiante Framework, né, que é um curso em videoaulas, e o livro, ambos materiais atualizados para a versão 8 do framework, né? Ali é um material mais profundo, né, da documentação que nós temos dos recursos disponíveis. Vamos então usar o tutor para conhecer alguns componentes novos. Primeiramente, o componente que eu vou mostrar para vocês é o multicombo, né? O multicombo tem esse nome porque ele tem a aparência de ser uma combo, mas ele tem seleção de múltiplos elementos. Podemos usar limpar seleção, selecionar todos e buscar elementos. Por trás dos panos, ele se comporta de maneira logicamente similar a um tselect, já que ele permite uma seleção múltipla. Então, todo o comportamento dele é como se fosse de um select, porém a aparência é de uma combo porque ele ocupa apenas uma linha só. Para quem já usa os componentes do framework, sabe que a API dele vai entender, né, que a API dele é exatamente igual ao dos demais. Então, quando você cria um multicombo, você pode alimentar ele da mesma maneira que você alimenta um RAID, um check, né, com o famoso add items, né, os métodos são praticamente os mesmos. Então, para quem já conhece o framework, vai ter muita facilidade em usar esse componente novo. Outro componente novo é uma variação dele, que é o TDB multicombo, que exibe as opções, né, de uma multicombo a partir de registros de uma tabela. Também muito fácil de aprender, porque a API dele, né, os métodos dele são praticamente os mesmos dos outros componentes TDB, como o TDB combo, TDB select. Então, o multicombo também vai ter esses métodos, né, como por exemplo setValue, né, ou a assinatura mesmo, né, onde a gente diz aqui, indica o banco de dados, né, a model, né, o campo chave, o campo valor, e também podemos ali colocar filtros, né. Então, o TDB multicombo é um componente muito fácil aí que você vai usar para fazer seleção de múltiplos registros, ocupando apenas um pedacinho da tela, já que visualmente ele é parecido com um combo, né? Outros componentes novos estão aqui na área de etiquetas, né? Para você exibir barcodes e QR codes em tela. Antes nós utilizávamos bibliotecas de terceiros diretamente no código. Agora, para evitar o problema de mudar o código, né, da chamada da biblioteca de terceiros, nós encapsulamos esses códigos dentro das classes tBarCodeDisplay e tQRCodeDisplay, né, que recebem em seu construtor o conteúdo que nós queremos exibir em tela, e aí elas exibem, né, para nós termos mais resiliência em relação a futuras trocas, né, desses códigos de terceiros. Outro código, então, outro componente novo que nós temos é o formulário modal, que permite construir formulários simples, né, com aparência modal e com também botões de ação. Formulário simples com um campo por linha, né, podemos usar labels flutuantes aí quando for um campo de input simples. E vamos agora conhecer um pouco desse código, então. É a classe tModalForm, né, nós vamos instanciar os componentes da mesma forma e usar em métodos como, por exemplo, add_rowField, add_action, add_footerAction, para adicionar as actions, né, num modal form. Um componente que foi reimplementado, então é uma reescrita, né, tanto do PHP quanto do JavaScript, é o TreeView. Né? O TreeView agora tem um comportamento melhor, né, mais fácil de usar, tanto em termos de interface
quanto em termos de código-fonte. Outro componente que eu vou mostrar para vocês que foi reescrito é o componente de seleção de icon, o T-icon, né? Agora ele tem uma aparência, né, como se fosse uma caixa de busca, como uma T-Unique Search, né, uma T-Combo. Então ele é mais rápido, mais fácil de usar, tanto de vista do usuário quanto de vista da programação também. Bom, continuamos agora para o novo template, mostrar então os principais pontos de melhoria. Então essa é a tela de login do template novo e nós vamos começar mostrando como personalizar ela. Agora nós temos o novo arquivo de configuração global também no sistema, né, o application.ini, e dentro do arquivo, né, global de configuração do sistema nós temos uma seção login, onde nós podemos aqui personalizar, por exemplo, o caminho do logo e do background, né, colocando tanto arquivos relativos quanto arquivos remotos. Fazendo isso, então, você consegue dar uma aparência mais específica, né, para a tela de login conforme a sua necessidade. Vou voltar aqui também e falar um pouco sobre a seção reCAPTCHA, né, que é uma seção muito fácil de habilitar. Para habilitar a solicitação de reCAPTCHA na tela de login, basta colocar enable igual a 1 e colocar aqui a sua chave e o segredo cadastrados junto lá ao site então, do Google reCAPTCHA, ok? Então esse novo arquivo global de configurações é o antigo application.ini, que agora ele tem um formato PHP e tem várias seções novas de configurações do tema, por exemplo, também, ok? Agora eu vou mostrar rapidamente como ficou a questão da responsividade dentro do template novo. Eu vou logar aqui rapidamente com a tela reduzida e nós vamos entrar aqui rapidamente num cadastro qualquer, né? Vemos a data grid bem encaixada, vemos a tela de edição bem encaixada, ou seja, elementos bem dimensionados, né, para aquilo que a gente precisa dentro de uma navegação responsiva. Agora eu vou sair da versão responsiva, vamos para a versão completa, né? Eu vou abrir o template e mostrar para vocês os principais pontos, ok? Então esse template de fábrica, o template vem com uma cor, mas é facilmente alterável, né, essa temática, né? Então aqui à esquerda nós temos o menu de navegação, né, que ele é recolhido, né? Nós temos aqui em cima algumas funcionalidades de gestão de comunicação comum aos usuários, né, o menu do usuário, e aqui embaixo uma nova barra de ferramentas que eu já vou mostrar em seguida para você como funciona, ok? Então nós temos aqui o SweetAlert 2 como default também, é configurável, né? Podemos usar o Bootstrap Dialogs também, mas o padrão na nova versão é o SweetAlert 2. Agora eu vou mostrar como fazer personalização do template. No arquivo de configuração nós temos uma seção Template Navbar, e aqui nós podemos ligar ou desabilitar uma série de recursos do template, como por exemplo se vai ter gestão de documentos, se vai ter mensagens, se vai ter gestão de páginas, de notícias. Posso desligar isso aqui, automaticamente você vai ver uma série de botões sumindo aqui em cima, né, e ficando com um visual mais clean ainda, né? Então, dependendo do sistema, você vai habilitar ou não essas funcionalidades. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os modos de cor, né? Então nós podemos aqui alterar um modo de cor do sistema entre Dark Mode ou Light. Então o padrão de fábrica é vir o Menu Mode Dark e o Main Mode, que é o conteúdo light, né? Então, menu dark, conteúdo light. Mas eu posso simplesmente trocar aqui para light, né? Nós vamos ter os dois light, né? Tanto o menu claro quanto o conteúdo claro, né? Ou posso também colocar dark, né? Ele vai colocar então os dois em cor escuro, né? Se eu quiser em tons de cinza, eu arranco fora essa minha personalização de cor do menu e o menu volta para o cinza padrão, né? O cinza que é o padrão, e nós temos um tema totalmente dark com uma pequena variação de cor do menu para o conteúdo. Então esses são os color modes, né? Os color modes nós podemos então usar modo dark mode ou light mode. Como eu mostrei aqui, nós podemos personalizar a cor escura do menu também, né? Ali nós temos um azul marinho como padrão, vou botar aqui uma outra cor rapidamente, né? Então agora nós temos, por exemplo, um azul mais clarinho. Vou alterar novamente, né, essa variável, que é o menu Dark Color. Alterei novamente, agora nós temos um preto totalmente preto, né? Então é bem simples de alterar. E nós temos também o arquivo custom.css, que é um arquivo que permite a gente definir variáveis. E aí são variáveis tanto da Bootstrap, como variáveis da Adiante, né, quanto variáveis de CSS. No livro e no curso a gente explica com detalhes quais são as variáveis disponíveis. Mas eu vou alterar aqui rapidamente algumas variáveis. Aumentei o tamanho do menu, por exemplo, né, coloquei os itens bem grandes, os itens em verde, né, posso colocar os itens bem pequenininhos também, né, é só de regular aqui algumas
propriedades, né, nós vamos ter um menu mais condensado ou mais expandido. Vou desfazer essas alterações, vou voltar tudo para o modo padrão e vamos recarregar aqui novamente. E agora eu vou falar do switch do usuário, né? O usuário tem a opção de switch entre Dark Mode e Color Mode tanto do menu quanto do conteúdo, tá? Ele pode vir aqui e configurar como ele quer, desde que a gente permita para ele, né? Tem a opção aqui de desligar também. Se a gente desligar, ele não vai ter o switch na mão dele, mas se a gente quiser, ele pode trocar os Color Modes também. Agora eu vou falar das barras de ferramenta. Nós temos uma barra de ferramenta administrativa, com funções aqui de navegação dos bancos de dados, né? Poder baixar as tabelas, poder fazer uma consulta em SQL em cima das tabelas. Temos aqui o botão PHP que vai mostrar toda a configuração do PHP, né? Os módulos habilitados e as nossas sugestões de variáveis, né? Temos aqui o botão Framework que vai mostrar se tem arquivos alterados do Framework. Temos aqui o painel do sistema, né? Que vai mostrar como está o servidor, quantos cores tem, ocupação de disco, né? Então essa barra de ferramentas, dentre outras opções, como por exemplo abrir um e-mail, né, de chamado técnico, consultar notícias e manuais de uso do sistema, ficou aqui na barra inferior. E nós temos a barra de comunicação aqui em cima, né, na qual o usuário vai poder ver as notificações do sistema. Temos agora uma nova interface de gestão de mensagens também, né, que o usuário pode responder, pode encaminhar, pode escrever mensagem, pode arquivar, pode registrar tags das mensagens. Então fica um pequeno sistema de comunicação aqui entre os usuários e a gestão de documentos também remodelada aí para ficar com uma ótima aparência dentro do tema novo, né, com possibilidade de criação e edição dos arquivos aqui mesmo do ambiente, arquivos textos, arquivo HTML, subir arquivos PDF, criar pastas, compartilhar arquivos entre os usuários. E aqui a gestão de contatos, que também podemos habilitar ou desabilitar, buscar contatos, enviar mensagens para usuários e assim por diante. Temos a barra de atalhos, nós temos barra de atalhos superior e inferior, né? Nós temos um conjunto de arquivos novos agora, menu top, menu top public e bottom public, né? Onde aqui você vai poder criar menus, submenus, né? Com várias opções aí disponíveis para o usuário conforme o nível de permissão que ele tem. Lembrando que os menus topo e bottom também são filtrados conforme o sistema de permissão. E agora nós temos algumas inovações, como por exemplo a indicação de mobile, sim ou não. Se aquele menu ele vai ser exibido só na versão completa ou na versão responsiva mobile também. Temos aí uma nova ferramenta de gestão de agendamentos, né, onde nós vamos poder cadastrar uma classe de serviço para rodar com uma certa frequência, uma vez por dia, uma vez por mês, uma vez por semana. Nós vamos dizer aqui os dias e horários e adicionando uma linha na cron tab do sistema para disparar esses agendamentos automaticamente, né, esse serviço vai percorrer aquilo que você tem agendado e disparar nos horários programados, e isso vai gerar um log, né, para você poder acompanhar quais os agendamentos foram disparados. Também temos aí agora o controle de sessões concorrentes, né, que é uma variável nova, Concurrent Sessions, o padrão é 1. Se você desligar, os usuários só vão conseguir abrir uma sessão. Isso significa que a última que ele abrir é a que vale. As anteriores ele vai ser automaticamente deslogado, né? Isso é uma variável aí que ajuda, né, auxilia para quem tem sistemas SaaS que vendem, né, acessos por login. Então é interessante bloquear, né, para que um login não abra várias sessões ao mesmo tempo. Essas são as principais inovações do template. Então, lembrando que no changelog nós temos uma descrição textual e principalmente no nosso material educacional, né, tanto no curso Dominando Adiante quanto no livro, né, do Framework, nós temos aí todos esses recursos explorados na profundidade que eles precisam para quem vai criar sistemas baseados no Framework e principalmente baseados no template.